O Ministério da Palavra de Deus, por Watchman. Segunda parte, a Palavra de Deus. Capítulo 5, a base da Palavra de Deus. Como já vimos, ser um ministro da Palavra de Deus não é tão simples como geralmente nós imaginamos. A Palavra de Deus não pode ser comunicada por qualquer um. Uma questão fundamental é o próprio ministro. Agora vamos nos voltar para outro assunto. A própria Palavra de Deus. Ponderemos acerca da harmonia e autoridade das Escrituras. Quando falamos anteriormente sobre o ministério da palavra, não afirmamos que pode haver palavra de Deus fora da Bíblia, assim como negamos categoricamente que ninguém pode escrever um 67º livro além dos 66 livros que compõem a Bíblia. Rejeitamos igualmente a noção de que os homens podem receber revelação não encontrada na Bíblia ou que podem possuir um ministério adicional àquilo que a Bíblia permite. Nós cremos firmemente que a Palavra de Deus consiste no Antigo e no Novo Testamento. Não tencionamos acrescentar nada à Bíblia. Ainda assim, entendemos também que nem todos aqueles que conhecem a Bíblia podem pregar a Palavra. Portanto, é necessário que todo ministro da Palavra de Deus conheça bem a Palavra de Deus. A falta desse conhecimento impede o indivíduo de ser um ministro efetivo. A Bíblia é composta de 66 livros e escritos por cerca de 40 pessoas. Cada um dos escritores tinha suas próprias peculiaridades, estilo e fraseologia. Cada um possuía sentimentos pessoais, pensamentos e traços particulares. Quando esses escritores receberam a mensagem divina, Deus usou seus elementos humanos pessoais. Alguns foram mais usados, outros menos. No entanto, todos foram usados por Deus e todos receberam revelação. A palavra de Deus é como uma sinfonia e os escritores são como os instrumentos musicais. Há muitos instrumentos numa orquestra, cada um emitindo seu próprio som. No entanto, quando tocam juntos, compõem um todo harmonioso. Podemos distinguir o som de cada instrumento individual, do piano, violino, trompete, clarinete ou flauta. No entanto, o que ouvimos não é uma confusão de sons desconexos, mas uma sinfonia uniforme. Cada instrumento possui características peculiares, mas todos tocam a mesma peça musical. Se cada um tivesse tocando uma música independente, então o som seria desconexo e insuportável. O mesmo é verdade em relação aos ministros da palavra. Cada um tem as suas características pessoais. Apesar disso, todos falam a mesma palavra de Deus. Desde o início até o final, a Bíblia mantém uma unidade harmoniosa. Não é um conjunto caótico, embora cada ministro fale um pouco, todos se reúnem numa unidade orgânica. Muitos são os que falam, cerca de 40 escritores, mas a palavra, a Bíblia, é uma só. Não há absolutamente nenhuma confusão, e o conjunto não é um emaranhado de fragmentos irreconciliáveis. Muitos instrumentos, mas uma só música. Se algo mais fosse adicionado, isso feriria os ouvidos de quem ouve e deixaria um sentimento de que há algo errado. A palavra de Deus é uma só. Pode haver diferentes vozes, mas nenhuma nota desafinada. Não é só porque o indivíduo sabe produzir alguns sons que ele pode se levantar e proclamar a palavra de Deus. A palavra é uma unidade orgânica. No seu ministério no tempo presente, é um com o seu ministério no passado. Nada estranho pode ser acrescentado. A palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. Ela é viva e orgânica. Ninguém pode misturar mais nada a ela. Qualquer adição resultaria em confusão, distúrbio e prejuízo à sua proclamação. O Antigo Testamento é composto de 39 livros. Em termos cronológicos, o livro de Jó pode ter sido o primeiro a ser escrito, mas os 5 livros de Moisés estão bem no início da composição. Aqui há um ponto muito significativo. Todos aqueles que escreveram depois de Moisés
Não fizeram isso de modo independente, mas escreveram de acordo com o que já tinha sido feito antes. Moisés escreveu o Pentateuco de modo independente, embora Josué tenha escrito seu livro tendo como base o Pentateuco. Em outras palavras, o ministério da palavra de Josué não era independente. Ele se tornou ministro de acordo com o que conhecia dos 5 livros de Moisés. O mesmo ocorreu com o livro de Samuel. Seu escritor também baseou seu ministério no Pentateuco. Portanto, quer dizer que, à exceção de Moisés, o qual foi chamado por Deus para escrever de modo independente, todos aqueles que vieram depois se tornaram ministros da palavra de acordo com a palavra que já fora dada. Cada livro no Antigo Testamento foi composto dessa forma. Foram vários escritores, embora todos tenham escrito com base nos escritores anteriores. Todo ministro da palavra que veio depois de Moisés fala de acordo com a palavra que já foi pronunciada. A palavra de Deus é uma. Ninguém pode falar o que bem quiser. Aqueles que seguem devem falar de acordo com a mensagem dada aos seus predecessores. Então nós chegamos ao Novo Testamento. Exceto pelo mistério dos gentios e judeus formando um único corpo, como é mostrado na carta aos Efésios, não há nada de novo. Tudo mais pode ser encontrado no Antigo Testamento. Qualquer revelação da verdade pode ser relacionada ao Antigo Testamento, mesmo aquela relacionada ao novo céu e nova terra. Há certa edição da Bíblia que destaca todas as citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. Ela deixa muito claro que muitas palavras usadas no Novo Testamento já tinham sido empregadas no Antigo Testamento. Muitas são as citações diretas e muitas simplesmente repetem o ensino do Antigo Testamento. No Novo Testamento há mais de 1.500 textos que são citações do Antigo Testamento. Lembremos que o ministério da palavra no Novo Testamento baseia-se na palavra de Deus do Antigo Testamento. Os livros não foram escritos de forma independente. Por isso, se nos nossos dias alguém se levanta e alega ter recebido uma revelação independente, saberíamos com certeza que é impossível. Hoje ninguém pode receber uma palavra de Deus que vá além da Bíblia. Até mesmo o Novo Testamento não pode existir sozinho. O mesmo ocorre com as obras de Paulo. Não podemos excluir o Antigo Testamento e preservar parte do Novo Testamento. Também não podemos cortar os evangelhos e manter as cartas paulinas. Temos de reconhecer que todas as palavras escritas depois seguem as que foram pronunciadas anteriormente. As palavras proclamadas depois surgiram à luz das primeiras. Não foram faladas isoladamente. Se alguma outra palavra for pronunciada de modo independente, trata-se de heresia e não provém de Deus. Todos os ministérios na Bíblia são interdependentes. Nenhum personagem bíblico teve uma revelação totalmente desconectada das demais e sem relação com elas. Mesmo os 27 livros do Novo Testamento são baseados nos livros do Antigo Testamento. Os ministros subsequentes receberam o que lhes foi dado pelos seus predecessores. Demos prestígio agora acerca de falando somente o que Deus já falou. Devemos entender que, basicamente, qualquer revelação ou ministério independente está errado. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Assim lemos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. A palavra particular aponta não para o indivíduo, mas para a profecia. Quer dizer que nenhuma profecia nas Escrituras tem uma interpretação desvinculada do restante. Por exemplo, Mateus capítulo 24 não pode ser explicado por si mesmo, mas deve ser explicado levando-se em conta outros textos bíblicos que falam sobre o mesmo assunto. Nenhuma profecia é auto-interpretada. Daniel capítulo 2 não pode ser explicado somente por Daniel capítulo 2. Da mesma forma, Daniel capítulo 9 não pode ser explicado considerando-se exclusivamente o seu próprio conteúdo.
Ao tentar fazer isso, nós cairíamos no erro da interpretação particular. Temos de lembrar sempre que a palavra de Deus é uma, não pode ter interpretações particulares, quer dizer, textos interpretados de acordo com seu próprio conteúdo. Todo texto deve ser interpretado colocando-o ao lado de muitas outras passagens. Hoje Deus já nos deu sua palavra, a Bíblia. Por isso não temos permissão de falar independentemente e não pronunciar nenhuma mensagem que não esteja de acordo com toda a palavra que já foi pronunciada pelo Senhor. Seria heresia, um engano do maligno. Os primeiros ministros da palavra falaram de forma independente porque não tiveram predecessores. O segundo grupo, porém, já falou de acordo com o que o primeiro grupo tinha dito. Eles repetiram e ampliaram as palavras proferidas anteriormente. O terceiro grupo de ministros falou com base no primeiro e no segundo grupo. Ninguém falou independentemente. Eles podiam expandir a luz recebida dos grupos anteriores. Sem dúvida, Deus deu a eles um novo entendimento e uma nova revelação. Mesmo assim, tudo isso estava fundamentado no que ele já tinha falado antes. A nobreza dos judeus de Bereia foi revelada na disposição de examinar as Escrituras diariamente para ver se as coisas que ouviam estavam corretas, como lemos em Atos capítulo 17, versículo 10 e 11. Deus não diz uma coisa hoje e diz outra coisa amanhã. Sua palavra é uma. Não há alteração desde o início até o final. Ele vai acrescentando uma palavra após a outra, pois seu propósito é estabelecer sua obra. Aqueles que foram usados por Deus para ampliar a luz no Antigo Testamento e no Novo Testamento não tiveram revelações independentes. Todos basearam suas ampliações nas revelações anteriores. A luz continuou a fluir desde a revelação inicial. Ela foi brilhando mais plena e intensamente, até que tivemos diante de nós todo o Antigo e o Novo Testamento. Portanto, todo aquele que deseja falar em nome de Deus hoje deve receber sua palavra no Antigo e no Novo Testamento. Não pode obter nada fora da Bíblia. Trata-se de um axioma extremamente importante. Assim como os ministros antigos não eram independentes, os ministros da palavra de hoje também não são. Cada um deve depender do que Deus já falou. Ninguém está autorizado a extrair qualquer revelação fora da esfera bíblica e transmiti-la como palavra de Deus. Alguns dos filhos de Deus têm uma grande falta de entendimento em relação ao Antigo e ao Novo Testamento. Pensam que os dois são contraditórios, encaram lei e graça como opostos. Será que realmente são? A simples leitura de Romanos e Gálatas revela de forma especial a unidade entre Antigo e Novo Testamento. Muitas pessoas pensam erroneamente que Deus tem uma forma diferente de tratar as pessoas no Antigo e no Novo Testamento, que há uma diferença no trato divino sobre a lei e sobre a graça. O que eles não percebem é que o Novo Testamento é uma progressão do Antigo Testamento e não uma oposição. O mesmo pode-se dizer da graça em relação à lei. O Novo Testamento é uma continuação, bem como uma expansão do Antigo Testamento. De forma alguma há contradição entre ambos. Paulo nos lembra que a graça não começou no Novo Testamento. Ao lermos Gálatas, aprendemos que quando Deus chamou Abraão, a promessa já estava presente. Em outras palavras, Deus pregou a Abraão o evangelho que, por meio do advento de Jesus Cristo, abençoaria toda a terra. Não havia nenhum traço da lei. Gálatas indica claramente que o que Deus deu a Abraão não foi a lei, mas a promessa do evangelho, como lemos no capítulo 3, versículo 8. De acordo com esta epístola paulina, o evangelho de hoje baseia-se no evangelho anunciado a Abraão. Nossa bênção está fundamentada na bênção de Abraão. A promessa que temos hoje pode ser rastreada
até a promessa de Deus a Abraão. Paulo demonstra que o Antigo e o Novo Testamento seguem a mesma linha. Por que, então, podemos perguntar, a lei foi dada? Ela foi adicionada por causa das transgressões. Isso lemos em Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Primeiro, Deus deu ao homem a graça e o evangelho. No entanto, depois da queda, o pecado ainda não tinha sido revelado e, por isso, o ser humano não podia receber a graça e o evangelho. Então, a lei foi acrescentada para condenar o pecado, a fim de que o homem pudesse ser feito participante do evangelho divino e das promessas. Esta era a questão-chave dos Gálatas. Vamos colocar de outra forma. Deus não nos deu a graça num momento e em outro momento nos deu a lei. Ele tampouco nos deu promessas e depois de um tempo nos deu uma lista de obrigações a serem cumpridas. Desde o início até o fim, a obra de Deus nunca muda. A Epístola aos Gálatas, consequentemente, nos mostra que a graça que recebemos hoje não é algo novo, mas é a mesma graça que Abraão recebeu. Nós nos tornamos filhos de Abraão, de modo que atualmente herdamos a graça e as promessas que Deus lhe deu. Assim, primeiro vem a graça, depois a lei e finalmente a obra completa de Cristo, tudo seguindo na mesma linha. A palavra de Deus é uma, não duas, e tem uma natureza progressiva. Deus primeiro prometeu a Abraão e a seguir deu a lei aos israelitas. Há alguma contradição? De maneira nenhuma. Na verdade, há uma progressão. Hoje Deus nos deu a graça. Há alguma discrepância? Não, há uma progressão. Os propósitos de Deus para com os homens vão se tornando cada vez mais claros. A promessa que o Senhor deu a Abraão não foi anulada pela lei dada 400 anos mais tarde. A lei posterior não anula a promessa, pelo contrário, ela a cumpre. Pois os homens podem aceitar a promessa somente depois que conhecem seus pecados. Agora, porém, Deus mantém todos nós sob a custódia da lei, a fim de que aceitemos a graça que procede do Filho enviado por Ele. Assim como o Antigo Testamento é progressivo, o Novo Testamento não se opõe a ele. A palavra de Deus é uma só. O ministério posterior serve apenas para expandir a revelação divina do passado. Os ministros da palavra de hoje devem conhecer o que Deus disse no Antigo e no Novo Testamento. É evidente que os ministros que escreveram o Novo Testamento estavam familiarizados com o conteúdo do Antigo Testamento. Os ministros de hoje devem estar bem familiarizados com os dois testamentos. Conhecendo as palavras dos nossos predecessores, somos capazes de pronunciar aquilo que se harmoniza com elas. Não proclamaremos nenhuma mensagem independente. Deus não colocará uma mensagem adicional em nossos lábios. Ele apenas nos dá nova luz sobre o que já falou no Antigo e no Novo Testamento, a fim de que nos levantemos diante dos homens e preguemos sua mensagem. Sempre que começamos a pregar, devemos já estar de posse de muitas das palavras do Antigo e do Novo Testamento. Quando o primeiro grupo de ministros do Antigo Testamento se levantou para falar, ele não tinha uma palavra anterior de Deus. Quando o segundo grupo se posicionou, porém, ele podia citar o que o primeiro grupo já tinha dito, mas nada além disso. Uma geração após a outra, um grupo após o outro, continua se levantando para ministrar a palavra de Deus. O que cada grupo pode citar para apoiar suas próprias palavras aumenta em quantidade, porque muitos pronunciamentos têm vindo da parte de Deus. Podemos afirmar que nos nossos dias temos o mais rico depósito da palavra de Deus. No entanto, para ser o ministro da palavra, devemos pelo menos estar familiarizados com a Bíblia e colocá-la em prática. Se o indivíduo não estiver familiarizado com as Escrituras e não viu uma nova luz nela, a mensagem que pronuncia não tem base. Se ele disser algo errado, não terá consciência disso. Por isso, temos de conhecer bem a Bíblia,
Senão, será difícil sermos ministros da palavra. Enfatizamos que o ministro da palavra precisa estar familiarizado com a Bíblia. Se não ouvirmos o que Deus falou no passado, não teremos como obter revelação. A revelação brota das revelações anteriores e jamais é dada isoladamente. Primeiro, Deus coloca sua revelação na mensagem pronunciada anteriormente, e a seguir seu Espírito ilumina aquela mensagem e a expande em outra revelação. E assim o processo continua. É assim que se opera a revelação. Não se trata de uma luz isolada, mas uma luz que procede da palavra e aumenta de intensidade com o passar do tempo. Isso é revelação divina. Sem uma revelação passada, a luz divina não tem uma base sobre a qual operar. A revelação de Deus hoje não pode ser dada da mesma forma que no princípio. Quando se revelou ao primeiro homem, Deus falou sem que houvesse nenhuma base prévia da parte do homem. Na palavra que é ministrada hoje, porém, ele só fala com base no que já falou. Todas as suas revelações subsequentes se derivam das primeiras. Verifiquemos acerca da luz de Deus depositada no Antigo Testamento. O Salmo 68, versículo 18, é uma passagem do Antigo Testamento que fala sobre os dons que seriam derramados sobre os homens na ascensão de Jesus Cristo. Quando escreveu os capítulos 1 e 4 da Epístola aos Efésios, Paulo baseou sua mensagem nessa passagem do Antigo Testamento. Em Efésios, capítulo 1, ele fala de Cristo subindo ao céu e assentando-se à direita do Deus Pai, nos versos 20 e 21. Em Efésios, capítulo 4, ele descreveu como, em sua ascensão, Cristo levou vários cativos e deu dons aos homens, que lemos no versículo 8. Ao olharmos mais para trás, descobrimos que no dia de Pentecostes, Pedro disse a mesma palavra. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, como podemos ler em Atos capítulo 2, versículo 33. Assim, tanto o derramamento mencionado por Pedro no Pentecostes, como os dons para a edificação da igreja resultantes da ascensão dos quais Paulo falou, procedem do entendimento da luz do Salmo 68. Deus não deu a luz diretamente a Paulo. Pelo contrário, ele lhe deu a luz que tinha armazenado no Salmo 68. Para que a luz possa brilhar, o indivíduo deve conhecer o Salmo. O livro de Hebreus explica habilmente muitas ofertas e nos mostra que o Senhor Jesus é a oferta. Se o indivíduo não estiver familiarizado com o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, como poderá entender a Cristo como sacrifício? A luz de Deus está escondida no sistema de ofertas do Antigo Testamento. O escritor de Hebreus conhecia a revelação do Antigo Testamento. De outra forma, ele seria incapaz de escrever seu livro. A luz de Deus está depositada no Antigo Testamento. Quer dizer que está depositada em Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Josué, Samuel, Davi e em Salomão. Se deixarmos de estudar esses homens, não conseguiremos enxergar toda a luz. Por exemplo, a luz está na lamparina. Sem a lamparina, como poderia haver luz? A luz é revelada por meio da lamparina e do seu conteúdo, e sem esses dois elementos não poderia haver iluminação. Precisamos ver que o Antigo e o Novo Testamento são os locais onde Deus deposita a sua luz. Não seremos capazes de suprir as necessidades da sociedade de hoje se não formos capazes de conhecer a palavra nesses locais. Repetindo, a palavra de Deus é uma só. Nela, Deus coloca a sua luz e ela brilha incessantemente. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Essas palavras encontram-se em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Essa mesma frase é usada 3 vezes no Novo Testamento, em Romanos 4, em Gálatas 3 e em Tiago capítulo 2. A palavra, uma vez falada no Antigo Testamento,
é repetida 3 vezes no Novo Testamento. Há 3 palavras-chave nessa afirmação: crer, imputar e justiça. Primeiro, Deus dá sua palavra no Antigo Testamento. Nesta palavra, sua luz está escondida. Quando escreveu a carta aos Romanos, Paulo enfatizou o termo imputar. Todo aquele que crê é reconhecido como justo por Deus. Ao escrever aos Gálatas, ele novamente citou a mesma afirmação, mas sua ênfase desta vez foi diferente, pois ele salientou o termo crer, crer para a justiça. Quando, porém, Tiago estava falando, ele não destacou os termos imputar nem crer. Em vez disso, ele destacou o termo justiça. Uma pessoa fica incompleta sem justiça. Assim, a luz de Deus brilha em 3 direções diferentes. Ela é emitida a partir de 3 pontos distintos. Se Paulo nunca tivesse lido Gênesis capítulo 15, se tivesse esquecido que leu ou se estivesse lido sem receber qualquer revelação, então certamente a mensagem estaria perdida. Se o indivíduo é descuidado com a palavra de Deus, não poderá se qualificar como seu ministro. O ministro deve ser capaz de descobrir muitos fatos na Bíblia, e quanto mais, melhor. Deve procurar a verdade e a luz nas partes mais profundas da Bíblia. Obtemos a luz divina primeiro entrando nos fatos de Deus. Sem os fatos da Bíblia, não há como obtermos a luz. Sem a lamparina, como pode haver luz? Se a lamparina não estiver acesa, como a luz pode se manifestar? Nós precisamos da palavra de Deus pronunciada anteriormente na Bíblia para nos ajudar a transmitir a nossa mensagem hoje. Outro exemplo é Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela sua fé. Essa passagem é também citada 3 vezes no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 1, em Gálatas, capítulo 3 e em Hebreus, capítulo 10. Também tem 3 palavras-chave: o justo, fé e viverá. Romanos, capítulo 1, enfatiza o justo. O justo viverá pela fé. Gálatas 3 enfatiza a fé. Somente pela fé o homem pode viver. Hebreus, capítulo 10, destaca o viver. É pela fé que o justo vive. Novamente, Deus deposita sua luz no Antigo Testamento, mas a libera no Novo Testamento. A luz é liberada 1, 2, 3 vezes na Bíblia. Portanto, é estabelecido, além de qualquer dúvida, que a revelação é emitida mediante a luz das palavras que Deus falou no passado. Ela nunca é independente, mas sempre tem esse fundamento. Observemos sobre a mensagem de Deus atualmente está oculta no Novo Testamento. Como já mencionamos, o Novo Testamento não inclui nada novo, exceto aquilo que pertence ao mistério do corpo, composto por judeus e gentios, conforme descrito em Efésios. O que o Novo Testamento apresenta é apenas uma ampliação da ideia do Antigo Testamento. A regra em vigor aqui é: Deus deposita sua luz em sua palavra. Portanto, nós temos de aprender a conhecer mais a palavra de Deus, já dada e registrada nas Escrituras. Embora aqueles que estão bem familiarizados com a Bíblia não sejam necessariamente seus ministros, nós, como verdadeiros ministros, seremos desqualificados se não conhecermos profundamente a palavra. Precisamos buscar um entendimento espiritual. Conhecer apenas a letra não é suficiente. Temos de ler as mensagens dadas anteriormente por Deus, antes do advento do Senhor, pedindo luz. Que a palavra que já foi falada brilhe novamente em nós. Onde poderemos encontrar a luz divina, a não ser nas mensagens que já foram transmitidas, encontradas na Bíblia? Atualmente, a mensagem de Deus está oculta no Novo Testamento, assim como as mensagens do Novo Testamento estavam escondidas no Antigo Testamento. Assim como as palavras dos apóstolos eram baseadas em Moisés e nos profetas, assim a nossa mensagem procede dos apóstolos. Precisamos aprender a extrair nossas mensagens das palavras dos apóstolos.
Todas as revelações hoje são apenas luz nova sendo derramada sobre as antigas mensagens. No princípio, Deus deu sua palavra. Daí em diante, é palavra gerando palavra. O princípio fundamental para os nossos dias é que busquemos obter uma mensagem partindo do que já foi falado e que não tentemos falar algo mais. Se formos incapazes de extrair uma mensagem daquilo que já foi falado, então não podemos ser ministros da palavra. Temos de abordar a palavra de Deus como os apóstolos fizeram, e não como os escribas e fariseus. Temos de ver a luz nas mensagens do passado e a palavra deve gerar palavra. O primeiro grão de trigo foi criado por Deus. Desse grão inicial, todos os outros grãos foram gerados. O primeiro grão produziu muitos grãos, do singular para o plural. E o processo segue adiante. O primeiro veio de Deus, foi criado, pois jamais existiu antes. O mesmo princípio pode ser aplicado à palavra de Deus. A primeira palavra foi criada por Deus, pois não tinha precedente. Então essa palavra gerou muitas outras palavras subsequentes e continua a gerar. As gerações foram passando e a palavra foi se tornando cada vez mais clara. Ela cresceu tremendamente. Assim como não podemos esperar que hoje Deus crie um novo grão para plantarmos, assim também não podemos esperar que Ele crie uma outra palavra. Nós obtemos nossas mensagens daquilo que Deus já disse. Obtemos luz a partir da luz que já foi dada. Recebemos revelação a partir da revelação que já foi dada. Assim é o ministério da palavra de hoje. Todo aquele que viola esse princípio incorre em heresia. Amado, não aceite indiscriminadamente aqueles que se apresentam como apóstolos ou profetas. Sabemos que qualquer um que vai além do que diz a palavra de Deus é herege e diabólico. Erros graves podem ser cometidos quando falamos sem tomar cuidado. A luz de hoje está incluída na luz que já foi dada. A palavra de hoje está escondida nas palavras que já foram pronunciadas previamente. Da mesma forma, a revelação de hoje está implícita na revelação que já foi dada. Todos os assuntos extraídos da Bíblia estão corretos. Aquilo que não procede da Bíblia, mas de outras fontes, está errado. Atualmente, a palavra deve proceder das mensagens prévias. Este não é o dia da criação. O princípio para hoje é reproduzir. Revelação gera revelação. Luz gera luz. E palavra gera palavra. Estamos aprendendo passo a passo, na esperança de que podemos começar a ser verdadeiros ministros da palavra. Amém.